Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34. Vamos em casa, não deixe de orar pelo pastor Júnior. Está se recuperando de uma pneumonia forte. Um problema no pé, no ombro. Tô brincando. O do ombro é exagero, mas o resto é verdade. E também pela Laura. Muito bem lembrado pelo Júnior. A neta do Márcio da Elis. Que são tão novos, não parecem ser avós, mas já são. Orem pela recuperação dela em nome de Jesus. 2 Crônicas 34. Hoje, primeiro domingo do mês, nós falamos de algum texto do Antigo Testamento. Nós vamos falar de Josias. Como esse mês se comemora o mês da Reforma Protestante, nós vamos tentar já fazer alguns paralelos aqui com a Reforma. Tá bom? Então vamos lá. É longo, tá? E é isso mesmo. Eu vou ler ele todo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins e ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e fundição, quebrou-os e reduziu-os a pó. Os aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de Judá e Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiram a obra, e tinha a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras, lavadas e madeiras, para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruínas. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate, Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigia todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães e oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei, dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. Relatou mais o escrivão ao rei: os sacerdotes Ilquias me entregou um livro. E Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou suas vestes.
ordenou o rei a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelo restante em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Hilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ele habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou: Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do Senhor, diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim e rasgaste sua veste, e choraste perante mim, também te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre esses moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei e todos os anciões de Judá e de Jerusalém e se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no lugar e fez aliança ante ao Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas no livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram essa aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Senhor, nós oramos como igreja, Pai. Nós nos reunimos hoje aqui, no dia do Senhor, para buscarmos a Tua face, para cultuarmos o Teu nome. Mas, Pai, assim como esse povo, nós temos, todos nós aqui, muito, Senhor, a crescer em Ti. Muita coisa a consertar em nossos corações. E que o Senhor, através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, possa fazer isso nessa manhã. Que o Senhor possa desafiar a mim e cada um dos meus irmãos a sermos mais fiéis a Ti, mais fiéis à Tua palavra, para que possamos achar em nós, Senhor, não nós mesmos olhando para nós, mas através do poder do Teu Espírito, olhando aquilo que nós, individualmente, primeiro, precisamos crescer, melhorar. E depois nós possamos olhar como igreja, como comunidade cristã, muito que nós temos que melhorar ainda, Pai. E que nós possamos honrar o Teu nome, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos. Senhor, ilumina a mente dos meus irmãos, Pai, para que nós possamos ser desafiados realmente, Pai, a viver um pouco como esse povo que reafirmou a aliança, aquilo que eu quero lembrar um pouco nessa manhã, da reforma, que o Senhor dê essa graça, Pai. Porque só pelo Teu poder, só pelo Espírito Santo isso pode ser feito, Pai. Não há uma eloquência minha ou alguma palavra que eu possa falar que molde o coração dos meus irmãos. Na realidade, se eu falar alguma coisa errada ou até certa sem o poder do Teu Espírito, muitos corações podem se fechar. Mas a minha intenção não é essa, Senhor. Porque quando eu olho a esse texto, eu também preciso ser moldado por ele, Pai. Que o coração dos meus irmãos, pelo poder de Deus, possam ser amolecidos. E eles possam primeiro ver neles e em suas famílias, e depois nós como igreja, como nós podemos honrar o Teu nome. Em nome de Jesus te peço isso, Pai. Amém e amém.
Pode sentar, meus irmãos. Eu dei o tema da mensagem da reforma em Josias. Então, irmãos, rapidamente um contexto, só para você se situar aonde você está aqui no livro de Crônicas. Essa mesma história é contada em Reis, Segunda Reis também, e dá algumas ênfases que esse texto não dá, e omite coisas que esse texto diz. É normal isso acontecer. Então, se um dia você for querer dar uma olhada na história de Josias, é bom você ler os dois, para você não afirmar algo que o outro vai te desmentir. Mas quando vai pregar, é difícil usar e ler os dois textos, tá bom? Então, o contexto de Josias é mais ou menos o seguinte. Seu avô, Manassés, era um homem muito ruim. Já citei aqui alguma pregação. Ele fez o que era mal, ele encheu a cidade de postes ídolos, ele pegou o ídolo e colocou dentro da casa do Senhor, profanando o máximo que ele podia a casa do Senhor. Ele zombou do Senhor, ele zombou dos profetas do Senhor, só que ele foi preso e levado pelo inimigo. E a Bíblia diz, o inimigo aqui, o inimigo carnal mesmo, não é o inimigo do diabo, tá? Em 2 Crônicas 33, vai dizer o quê? O que aconteceu com ele? Ele lá na prisão clamou o nome do Senhor. E nós achamos que um homem como Manassés, Deus não ouvirá, né? Mas Deus ouve. E Deus ouviu o clamor de Manassés, restaurou ele na terra. E depois disso, o que ele fez? Ele foi lá, pegou os ídolos e jogou fora. Tirou da cidade. Só que ele morre. Ele é enterrado com honra e tal, porque ele, no final, se arrependeu. E aí assume seu filho Amon, que já tinha sido criado nesse contexto de idolatria, provavelmente. E ele reinou só 2 anos, Amon. E Amon fez tudo que o pai fez e pior, em 2 anos. Ele vai lá, pega esses ídolos que o pai tinha jogado fora, traz de volta, profana tudo de novo, e 2 anos depois, ele morre. E como ele morre, assume um garoto, 8 anos de idade. Josias deve ter assumido e falou, vamos fazer um playground aqui, né? Vamos abrir um lugar aqui para fazer as brincadeiras, e quem não brincar, eu vou matar. Josias, ele tinha 8 anos de idade, irmão, mas você tem que entender que em Israel, com 8 anos, apesar de ser rei, ter lá as coisas de rei, ele não usava desse poder de rei. Lá para os entre 16 e 20 anos, que eles vão sendo liberados para ter, por enquanto ele tinha Israel sempre andou com conselheiros. Você pode ver que muitas vezes esses conselheiros eles organizam junto com o sumo sacerdote, enquanto aquelas funções de rei não podiam ser feitas por uma criança. É nesse contexto que Josias chega. Ninguém sabe ao certo quem ensinou a amar o Senhor a Josias. É bem possível que o sumo sacerdote Ilquias, que era um homem temente a Deus e tinha acesso a Josias, foi ensinando ele. Mas também há uma outra teoria que é muito respeitada, de que a mãe de Josias era uma mulher piedosa. E que aquilo que estava ao seu alcance, ela ensinou Josias. Essa é uma história que muitas pessoas acreditam e é bem plausível. Você sabe que não tem como negar que mesmo numa cidade ou numa família corrompida, mães piedosas podem fazer coisas que nós nem acreditamos, não é verdade? Então, de alguma maneira, Ilquias ou a mãe, ou os dois, que também é possível, foram ali alimentando aquele coração daquele garoto com a palavra do Senhor. E você pode ver que o texto já começa dizendo que ele fez o que era reto no verso 2, diante do Senhor, andou em todo o caminho de Davi e não se desviou. Eu não posso provar isso, mas eu acredito muito que o texto começa já dando. Você concorda comigo que normalmente se termina assim? E aí ele fez isso, e andou no caminho, e foi enterrado com Davi. Mas aqui começa, provavelmente, eu não posso provar, para diferenciar do seu avô e do seu pai. Então, ele está dizendo o seguinte, nós vamos introduzir uma história de um rapaz que não tem nada a ver com aqueles dois miseráveis que tinha aqui. Para você não entrar na história achando, só porque ele era neto e filho, que ele era igual àquele povo. Isso, irmão, já nos deixa um recado muito claro. Nós viemos de uma sociedade que achamos que somos frutos do meio, não é verdade? Que a sociedade corrompe.
uma visão marxista, extremamente ultrapassada. Na verdade, é um tipo de visão de mundo que já era para ter sido abandonado há muito tempo. E que todo mundo é filho dessa, como que eu posso dizer? Dessas influências. E que você não pode ir muito longe. Tem até, né, que, como é que é? A fruta nunca cai muito longe do pé. Nós não podemos negar que uma sociedade corrompida, as influências podem nos causar danos. Isso é um fato. Mas eles só podem causar dano porque o nosso coração é caído. E também, isso é visível em muitos lugares, muitas pessoas podem romper com isso. Então, eu não estou dizendo, irmão, que o contexto não influencia, mas o contexto não é o único padrão de influência. Ainda mais se alguém passar a amar a Deus. Isso tem todo o potencial de ser alterado. Agora, pega isso tudo que eu falei e transporta para você, para mim. Vamos pensar na nossa realidade. Será que nós lidamos com tudo isso? É bem provável. Quem aqui vem de família cristã? Não estou dizendo que sua mãe se converteu. Você nasceu, ela já era uma cristã. Alguém aqui? Tá. Eu sou minha avó, crente, meu pai crente, eu crente e meus filhos, em nome de Jesus, crente. Mas é a raridade. Normalmente você vem de uma família que ou se converteu durante a vida, ou você converte e a família continua não cristã. E você sofre por ser criado num ambiente onde a palavra de Deus não é levada em conta, onde as coisas divinas não são. Muitas pessoas nunca ouviram falar do Senhor, nunca viram um pai ler uma Bíblia. Alguém aqui, quando você era criança, você via seus pais lendo as Escrituras? Posso fazer uma pesquisa? Quem aqui via? Deixa eu falar. Por mais dificuldade que seu pai e sua mãe possa ter, porque crente é imperfeito, você foi abençoado. Tinha alguém lá lendo as Escrituras. A maioria das pessoas aqui, e se eu estiver errado depois vocês me corrigem, nunca nem viram, nem sabia qual que era essa correlação entre Bíblia e gente. Não é verdade? Bíblia era uma coisa lá distante. Então esse é o nosso contexto, né? Além de passamos dias difíceis, podemos ter passados difíceis, estamos numa sociedade neopagã, paganismo clássico, cheio de ídolos, e o culto a Deus, o amor a Deus, a palavra é negligenciado até pelos crentes. O que dirá dos outros? Bom, nós não temos postes ídolos. Você pode dizer, nós não temos ídolos na rua. Não temos mesmo, irmão. Não temos. É porque na sua mente, talvez de protestante, ídolo é os católicos. Que tem lá a imagem de uma santa e ajoelha em frente. Mas ídolo perante a Bíblia é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus que só Deus possa fazer. Então vamos lá. A Bíblia diz que em vão trabalha o sentinela, não é verdade? Se Deus não guardar. Então se a sua segurança vem do seu plano de saúde, do dinheiro que você tem guardado, só disso, e não é errado ter plano de saúde, e não é errado guardar dinheiro, na verdade é o certo. Mas se a sua segurança mora só nisso, isso é um ídolo. Eu não sei se vocês lembram naquela crise de 2015 no país. Eu lembro que eu fiquei muito assustado com uma história de um pai que ele perdeu o emprego e ele não ia ter dinheiro para pagar o convênio, caríssimo. Tinha um convênio, morava na classe média alta no Rio de Janeiro, e ele não ia conseguir morar naquele condomínio. Ele matou a esposa, os filhos e se matou, porque não ia ter um bom convênio. Bom, olha o nível de idolatria que a pessoa tem com uma certa posição. Você vai falar, pastor, isso não justifica. Não, nada justifica. Eu não estou aqui falando, não, eu não entendo nada. Mas quando nós idolatramos muito uma coisa, meu irmão, e de repente aquilo é tirado de nós, arrancado de nós podemos surtar. O que mais pode ser ídolo na nossa geração, irmão? Materialismo, não é verdade? Pensar em dinheiro o tempo todo e conforto. O hedonismo. Hedonismo é o prazer, pelo prazer. Então, às vezes a gente critica o hedonismo do outro, mas não o nosso. Qual que é o seu hobby? Aonde você se alegra? Talvez você está fazendo disso aquilo que devia ser simplesmente uma alegria, mas não se tornou um ídolo. Um ídolo. Ídolo é aquilo que movimenta o nosso coração. Define. O que mais podia? O que mais que você acha que pode ser ídolo na nossa geração? Às vezes, filhos se tornam ídolos. Maridos é mais difícil, mas maridos se tornam.
esposas, mães, pais. Aí você fala, mas eu não devo amar minha mãe. Não, você deve amar muito sua mãe e seu pai. Mas amar é uma coisa, a idolatria é outra coisa. Sem aquilo eu praticamente não vivo, não existo, não sou ninguém. Nós temos costumes, e você sabe, né? Nosso coração ele é dado aos ídolos. Todos nós. Eu também. Então nós podemos fazer isso com o filho. É uma bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Mas nós transformamos bênção em maldição. Nós podemos pegar um filho e... O que é tratar um filho como ídolo? Ele é mais importante que sua esposa, ele é mais importante que o Senhor, ele é mais importante que qualquer outra coisa. E aí sua vida gira em torno simplesmente daquela criança. Eu estou dando exemplo de filho, mas pode ser a carreira, sim ou não? Há pessoas que eles sacrificam qualquer coisa. Bom, eu fiquei assustado, porque eu já vi muitos homens falar da carreira como se ela fosse muito mais importante do que a esposa. E é horrível isso. Mas eu já vi, como pastor, eu tive que aconselhar. Mas uma vez, e foi só uma vez, por isso que me chocou tanto, eu vi uma esposa falar abertamente na frente do marido que a carreira dela era muito mais importante que ele. Que se ela quisesse ser transferida e ele quiser ir atrás, ele que vá. Se não quiser, crente. Estou falando de gente crente, irmão. É pecado quando o homem faz isso e é pecado quando a mulher faz isso também. Não estou aqui livrando. É que me assustou que eu não tinha visto ainda uma mulher fazer isso. Então, a ideia é essa aqui, tá? Nós temos essas questões. E o que é reforma em Josias? Por que eu estou chamando de reforma em Josias? Josias, ele encontra algo novo, ele faz algo novo, ou ele volta às coisas do passado, irmão? O que Josias faz? Irmão, reforma não é para onde você vai, é para onde você volta. Reforma não é progressismo. Vamos criar um negócio novo aqui. Pastor, irmão, eu sou pastor, irmão. Aqui diminuiu agora, passou esse tempo. Mas acho que o Moisés, o Júnior, lembra? Quando começamos a igreja, todo mundo tinha uma ideia nova para nós fazer aqui. Vocês não cantam de tal jeito, que vocês não viram assim, que vocês não põem uns trecos. Daqui a pouco ia querer que eu descesse. Com o peso que eu tenho, não ia ter como descer, né, irmão? Com o negócio. O risco seria muito grande. Mas, sei lá, talvez o Júnior descendo que é mais magro, né? O que mais? Não, você não tem noção. Aqui não acontece. Lá em Marília, eu lembro que tinha um jovenzinho que sempre falava, pastor, eu tenho uma ideia que ia mudar a comunhão na igreja. Pode falar. Ele falou isso umas 3 vezes para mim. Porque eu, erradamente, eu só ria. Eu perguntava porque eu queria rir. Ele falava, pastor, tem que colocar um pipoqueiro aqui na porta. Com pipoca, e no final os irmãos compram, ficar ali conversando. Falei, a solução... E eu repetia para ver o tamanho da loucura. A solução da igreja é pôr um pipoqueiro. Sim, pastor, pode pôr um milhozinho também. E eu levava aquilo na brincadeira, mas o rapaz levava a sério. Por quê? Porque todo mundo tem uma ideia. Ó, você é casado, certo? Quem aqui tem mais de 3 anos de casado? Você sabe o que eu estou falando. Alguém tem uma ideia fantástica de como seu casamento podia ser melhor. Você vai estar no Instagram, vai ter lá gente falando, olha, faço o meu curso e nunca mais tem problema no casamento. Por quê? Todo mundo tem uma solução nova. Não tem a solução. Isso aí é tudo picaretagem. Mas elas têm. Porque a gente, com a ideia... Você acha que você não é progressista, mas como disse o Edson, está já um software instalado aqui. Você acha que alguém vai ter uma descoberta nova que vai... Mas, irmão, reforma, seja na nossa vida, seja na igreja, seja no casamento, é uma volta. E não achar algo novo, mas é resgatar padrões bíblicos antigos. Essa é uma realidade. E é isto que esse homem faz. Vamos começando a partir do verso 3. Eu não vou poder passar por todos, que são muitos. Mas olha o que acontece. No 8º ano de seu reinado, então ele tinha quantos anos? 16. O que acontece com ele? Ele passou a buscar ao Senhor. Aos 16 anos, já com algumas funções de governante, ele passou a buscar ao Senhor. Esse homem passa a buscar a Deus. Ainda garoto, ele começa a buscar ao Senhor. Nós não sabemos a que ponto, como era, mas ele começa a buscar o Senhor. Só que, continua o mesmo versículo, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, Davi seu pai, e no 12º ano, o que ele faz no 12º ano? Ele começa a purificar Judá. Aqui eu tenho uma questão bem importante para mim. Aos 8 anos ele começou a buscar a Deus. No 12º ele começou a purificar. Há uma realidade aqui, irmão.
que nós só podemos pensar em reforma exterior com uma reforma interior primeiro. Ele passou 4 anos buscando ao Senhor, sim ou não? 4 anos buscando a Deus antes de ir ao povo dizer: vocês estão errados. Bom, todos nós, quando aprendemos algo novo, seja de teologia, seja uma questão bíblica clara, às vezes nós queremos espalhar sem ainda ter comido daquilo, ruminado aquilo. Aquilo entrado no nosso ser, para que, de alguma maneira, não perfeitamente, que somos imperfeitos, viver um pouco daquilo, compreender as implicações de toda aquela verdade. Não, nós queremos sair entupindo todo mundo. Então, eu vou te falar uma coisa bem simples. Nós morávamos aqui uns 6 ou 7 anos, eu e a Cátia começamos a falar sobre domingo, o dia do Senhor. E aí eu fiz todas as questões teológicas, como pastor, acho que devia ser assim. E quando eu acabei de falar, aquela coisa de esposa que você já imagina, então, mas nós mesmos não fazemos, inclusive você não faz. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? E foi aos poucos, bem aos poucos, ainda está sendo. Nós resolvemos que domingo de fato era o dia do Senhor. E começamos a fazer mudanças. Então, no domingo só se come na mesa, não se faz isso, não se faz aquilo, nós não marcamos isso, não vamos em festa de domingo, não. Mas então por que a gente fez isso naquele de primeiro dia? Então, aquele primeiro dia que a gente falou, nós temos que ajustar, e foi ela que falou, a mesa, almoçar junto, conversar as coisas do Senhor, ter um tempo em família junto. Começamos a ajustar. Estamos aí 6 ou 7 anos, eu não sei, e estamos ajustando ainda. O que eu quero dizer? Quando nós aprendemos algo, nós temos que trazer as implicações primeiro a nós. E eu acho isso tão bonito, isso aqui me mostra um pouco da reforma. Você sabe por que Lutero foi usado pela reforma? Porque aquilo fez diferença em quem primeiro? Ele tinha um medo terrível da ira de Deus. Lutero, já contei, se confessava quase todos os dias. E ele confessava coisas que o próprio padre ficava bravo. Ele chegava lá e falava, isso aqui é fato, tá? Eu desejei o pão do outro monge. Eu também acho que o quarto dele é melhor que o meu, e fiquei com inveja. Era isso que ele fazia, muitas vezes. Um dia o padre abriu o negócio e falou, vai embora daqui. Vai arrumar o pecado de verdade, depois tu volta aqui. E Lutero ia para o quarto e chorava, ao ponto que suspeitam, não sei até onde isso pode ser fato, que ele se batia no corpo para dizer, não, eu preciso pagar, porque ele tinha uma ideia católica, monástica, que ele tinha que pagar cada um dos seus pecados. E quando ele chega em Romanos, ele está pregando Romanos, como nós estamos fazendo, na faculdade. E quando ele chega em Romanos 1,17, que fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o primeiro impacto que ele tem antes de pregar é de raiva, de susto. Ele falou, calma aí, se o Evangelho ele mostra a justiça, não vai sobrar ninguém. Se o Evangelho é justiça, ele levou justiça nesse sentido de não pode errar, não pode falhar, tem que ter mérito. Não vai sobrar nada. E ele entrou em parafuso. Até que ele, estudando, entendeu que a justiça de Deus era uma pessoa, que era Jesus Cristo. Que os méritos, aquilo fez uma diferença nele. E foi assim que Deus usou ele na reforma. E aí o que acontece com ele? Ele era um monge agustiano. Ele descobre o quê? Que Agostinho já tinha escrito sobre isso 1100 anos antes. Era uma volta a uma ideia que já tinha sido grande na cristandade. Reforma é isso, mano. A reforma é voltar a algo. E quando voltar a algo, irmão, não estou falando das roupas, tá? Porque tem gente que acha, tá bom. Então, eu fui numa igreja reformada que eles voltaram, não só biblicamente, eles voltaram mesmo. Eles estão lá, assim, em 1700. Entendeu? As mulheres não podem usar calça jeans. E assim, né, irmão, eu cometo uns erros, assim, chocantes. Eu não sabia disso. E fui convidado para pregar lá. E minha mulher foi de calça jeans. Eu até quis sentar longe para falar, não conheço. E todas as mulheres que estavam de saia, até o tornozelo, estavam com calça por baixo. Eu me sentia assim, falei, meu Deus do céu. E como erradamente eu e minha família, assim, somos um pouco piadista, eu falei, Kátia, vai parar uns cavalos na frente, descer umas pessoas, né? Gente com chapéu e, sei lá, tocar boi aqui fora no final, que vai estar o quê? 1820, mais ou menos, assim, né? Então, a ideia de reforma não pode ser uma ideia simplesmente eu querer comandar o que o Moisés veste, o que o outro não sei o quê. Então não é disso que eu estou falando.
Mas é uma reforma interior no nosso coração. De amar certas doutrinas, de amar certos percursos. E que aquilo faça primeiro diferença em quem? Em mim. E que eu possa levar isso aos meus. Para que um dia eu possa ajudar outras pessoas. E eu acho, irmão, que é isso que Josias fez. Ele passa 4 anos buscando ao Senhor. Antes de chegar lá e falar, agora ele já com 20 anos tem poder de governo, de rei. Você e eu não temos isso. Ele fala, vamos purificar a cidade de Jerusalém. Agora o chicote vai estralar. Foi mais ou menos isso que ele fez. Foi assim que ele usou. Então nós temos aqui algumas questões, irmão. Primeiro, a queda do homem, todos são idólatras. Mas também há uma questão aqui redentiva, que aqueles que conhecem o Senhor, eles primeiro interiorizam, aprendem aquilo, mas depois eles têm uma certa desesperança com a sociedade. Josias olha para aquilo e fala, isso aqui é um caos. E como ele tinha poder, eu vou mudar isso aqui. Ora, eu e você não temos esse poder político, certo? Mas você não olha de vez em quando e fala, isso aqui virou um caos. Você acha que nós não temos ídolos, mas os grandes bancos se tornaram ídolos. Eles são a igreja do Deus dinheiro. Entende? E tantas outras coisas. Então, para você entender tudo isso, tem que ter uma ideia certa do que é idolatria. Idolatria é substituir Deus por um falso Deus, que te traga, esperar que alguma coisa te dê aquilo que só Deus pode dar. Então, só Ele que pode te dar alegria, só Ele que pode te dar certas esperanças. Se você compreende que você encontra isso em outra coisa, que não seja no Senhor, isso é um ídolo para você. Seja o que for que você fizer. Esperar de alguém ou de alguma coisa o que só Cristo pode me dar. E isso é um problema para os nossos casamentos, irmão. Se você entra num casamento esperando que o seu marido vai te dar coisas que é impossível que ele faça, que ele é limitado pelo pecado. Por mais que ele seja um bom marido, eu reconheço, aqui há bons maridos, irmão, mas eles são falhos. E se você, marido, espera da sua esposa algo muito acima, se você não compreende que ela é pecadora e há limitações, se você coloca nos seus filhos uma cobrança exorbitante, eles não vão conseguir suprir isso. E aí ele vai trabalhar. Você fala que é pela graça, mas com você é pelo mérito. Se seu filho não bater a cota, isso é importante nós pensarmos. Nós vivemos no mundo sempre foi. E novas idolatrias, irmão. Temos idolatria do materialismo, do hedonismo. Você quer ver uma coisa que é uma idolatria hoje? A democracia. Qualquer pessoa que faz alguma maluquice fala, eu estou fazendo isso em defesa da democracia. Essa cadeirada é em defesa da democracia. Então eu dou cadeirada defendendo a democracia. E o outro faz o que defendendo a democracia? Fala um monte de besteira defendendo a democracia. Todo mundo faz tudo isso em defesa do quê? Da democracia. E ninguém nem sabe mais o que é esse treco da democracia. Se um dia você quiser entender isso, tem um livro chamado O Deus que Falhou, Democracia. Se você se interessa por esse tipo de assunto, você lê lá, você vai entender melhor do que eu explicando aqui, que eu sou muito limitado. Falhou! Se colocou uma expectativa na democracia que seria o quê? A união de todos os povos, não é verdade? Todos os problemas serão solucionados pela democracia. Olha o rolo que nós entramos. E todo mundo quer arrancar seu dinheiro no imposto, quer prender você, quer dizer o que você pode fazer. Tudo isso em favor da democracia. Os caras ganham milhões lá para ser juiz, para ser deputado. Tudo em favor do quê? Da democracia. Vamos passar fome. Não, mas eu recebo tantos mil, isso aqui é em defesa da democracia. Todo mundo que fala em defesa da democracia, ele já vira... Você já reparou que os juízes no Brasil, eles têm quase que uma aura sacerdotal? Ninguém pode falar nada para juiz nesse país. Eles são uma área... Por quê? Essa tal da democracia que eu nunca conheci pessoalmente, ela se torna um ídolo tão grande e eles são os sacerdotes dessa democracia. São ídolos. E tantos outros, irmão. Outro ídolo, a individualidade exagerada. Não temos, às vezes, aqui nessa igreja aqui, precisamos crescer em comunidade. Em amar um ao outro, em se preocupar um com o outro. Essa individualidade, eu tenho orado por isso.
Para quebrar um pouco no nosso meio, para nos preocuparmos ainda mais. Temos acesso uns aos outros. Não se vemos só se encontrar aqui no domingo, como se fosse um clube. Outro ídolo? A nossa opinião. Tem gente que a opinião dele é um ídolo. Não, mas essa é a minha opinião. Mas mesmo que for uma loucura, ele acha que a opinião dele... Eu, às vezes, faço isso também. E eu me coloco nisso tudo. E agora, continuemos, irmão. O que ele faz depois disso? Ele derruba os altares. E é interessante que o verso vai dizer que ele os reduz a pó. É o verso 4. Reduz a pó. Por que ele reduz a pó? Lembra que eu expliquei? O que tinha feito o pai dele? O avô dele, desculpa, tinha jogado fora e o pai dele foi lá e pegou de volta, né? O que ele faz aqui? Isso aqui não vai ter jeito, filho. Taca fogo nesse negócio. Faz virar pó, não tem como buscar mais. É isso, irmão. Nós temos que aprender com Josias. Há certas dificuldades na nossa vida. Olha bem para mim. Há certas lutas, idolatrias, dificuldades da sua vida, que são diferentes da minha, que nós temos que reduzir a pó. A pó! Quais são os seus ídolos? Quais são os seus pecados mais gritantes que hoje te atrapalham? Tem que dobrar isso aí. Lógico, não humanamente, em oração, clamando a Deus. Entende? É melhor ficar sem internet do que ficar pecando na internet. Reduz a pó, corta esse negócio. É isso que ele faz. E ele faz algo ainda pior. Os sacerdotes de Balaim, eles tinham os altares, inclusive no templo e fora dele. O que ele faz? Ele pega os ossos desses sacerdotes que já tinham morrido. Ele não matou eles, já tinham morrido. E pega, queima esses ossos e joga o pó dele sobre o altar. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está profanando agora os altares dos idólatras. O que não pode fazer no altar de vocês? Jogar pó? Eu vou jogar. Eu vou quebrar tudo. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para acabar, para extirpar isso aqui do nosso meio. E ele faz isso em várias cidades. E o verso 7 continua a dizer que ele despedaçou os altares e reduziu-os a pó. Esse é um percurso que nós temos que percorrer, irmão. Cada um, no seu próprio coração, tem que encontrar coisas que ainda dominam a nossa vida, ainda são ídolos, ou que são pecados nossos, e trabalharmos em Cristo Jesus para reduzirmos a pó. E você não precisa achar o do outro, não. Faz que nem ele, 4 anos só olhando o seu. O problema, irmão, é que eu como pastor e você como crente, às vezes nós queremos falar do pecado da sociedade, não é verdade? Vamos nos reunir e pedir perdão pelo pecado do Brasil. De Mauá, do Estado. Não, vamos marcar um dia aqui, nós vamos se reunir para pedir perdão só pelo seu pecado. Aí passa a sua listinha, nós ajuda você pedindo perdão. Não precisa fazer isso, não. Eu quero dizer, irmão, que nós devíamos se jogar com os nossos pecados. Os nossos. Com as nossas misérias. E antes de pensar em falar muito, e mesmo depois de ter melhorado não falar tanto assim, pensarmos que primeiro nós tínhamos que resolver o nosso coração. Antes de sair atirando para todo lado. Às vezes nós queremos que a sociedade faça coisas que os crentes não fazem. Nós devemos pensar que nós devemos fazer. Nós queremos resposta de políticos que pastores não dão. Não é verdade? Estamos procurando. E hoje mesmo é um dia bem desse, né? A gente vai comemorar porque o fulano venceu, o outro vai chorar porque o fulano perdeu. Mas quantas coisas que nós aguardamos de políticos que nós não devíamos esperar. Por quê? Em alguns se tornou um ídolo. Um ídolo. Por isso, eles se tornaram tanto um ídolos, são quase uns rockstar, assim, irmão. A MTV de hoje em dia seria com político, não com cantor. Eles iam fazer clipe, porque as pessoas adoram esse tipo de coisa. Eles viraram super celebridades. E aí ele avança. No 18º ano do seu reinado, já passou um bom tempo, né? Já são mais 6 anos. Havendo já purificado a terra, ele já tacou fogo, queimou. Foram anos, mano. Isso aqui não é feito num dia. Foram e os Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus. Então, o que ele faz agora? Ele fala, beleza, limpamos o negócio.
Agora vamos restabelecer o culto ao Senhor. Da maneira correta. Ele fala, olha, vai ter que dar oferta para restaurar os levitas. Não tinha mais levita, tá, irmão? Levita, hoje, eu sei que não existe hoje, mas na época era cuidar do templo, arrumar o templo e tal. Não existia, eles tinham sido expulsos. Falou, volta, nós vamos pagar e vamos começar a ajustar isso aqui. Isso aqui é um trabalho muito árduo, irmão, de restabelecer o culto, irmão. E aqui eu faço uma questão. A igreja precisa restabelecer o culto corretamente. As famílias precisam voltar a ter culto no lar. E nós precisamos colocar o culto de domingo no lugar certo das nossas vidas. Essa é uma realidade, irmão. Que a nossa vida cristã passa por isso aqui. Nós, como comunidade cristã, olhar para o nosso culto e pensar aonde nós temos que honrar mais a Deus. O que tem aqui que ainda não é bíblico, que nós precisamos acertar. O Moisés, o Júnior, o Márcio, o Thiago vão lembrar aí. Nós tiramos os avisos, certo? Tiramos mais um monte de coisa que eu não vou lembrar. Tiramos várias coisas do culto para quê? Para ele ser o mais bíblico possível. Mas quer dizer que já estamos aqui para dar aula? Não, nós estamos aprendendo, irmão. E é provável que nós encontremos mais coisas que precisamos melhorar. Então, o culto ao Senhor, no domingo, a igreja como comunidade cristã. Porque você não concorda comigo que se você fizer culto no lar, você vai mais ou menos, a não ser que você seja muito mais maduro, você vai mais ou menos replicar o que você vê no culto aqui. Se o nosso culto aqui não é bíblico, se houver culto no lar, você acha que será bíblico? Então, como comunidade cristã, como igreja de Deus, nós precisamos pensar que o culto é aquilo que está determinado na tua palavra e nós precisamos compreender isso claramente. Ok? Segunda coisa, precisamos como igreja, e aí eu não estou falando em ordem, né? Isso aqui vem primeiro, segundo de pensamento mesmo. Tá? Nós precisamos ter culto nos lares, irmão. Você precisa separar pelo menos um dia de semana. Ah, meu filho é pequeno. Irmão, se você fizer de 15 minutos, você acha que ele não consegue ficar? Ser sincero. Ah, e se ele levantar e andar? Oxe, deixa ele levantar e andar. Você vai deixar de fazer. Ah, ele andou, ele subiu ali, ok. Talvez vá tempo para ele compreender. Né? A gente vai fazer lá com a Catarina, começa a falar, ela se mete, pergunta de outra coisa, pergunta se aquilo ali vai falar do Moisés, não tem nada a ver com... Faz parte. Mas isso não é desculpa para você não fazer. Entende? Nós precisamos ter culto no lar. Eu sei que alguns dos irmãos têm, e eu louvo a Deus por isso. E graças a Deus que vocês fazem. Não parem, mas os outros precisam fazer. Você precisa entender isso, irmão. 20 minutos, você quer um roteiro? Nós vamos mandar a palavra. Você pode replicar da sua maneira aquilo que você entendeu, a palavra de domingo com a sua família, conversar sobre ela. Isso é um culto no lar. Ouve a canção, vê os pedidos de oração, ora, fim. Óbvio, irmão, eu entendo. Uma vez minha irmã falou, pastor, tudo bem, culto no lar, beleza. Mas com meu marido é 2h20, ele acha que ele é o John Piper, irmão. É 5 canção, aí ele ora, ele prepara um sermão. E eu tenho que falar para ele que ninguém aguenta. Não, tá bom, com jeitinho eu falo com ele. Mas fora isso, irmão, você pode fazer aí 15, 20, 25, 30. Depende. Óbvio, irmão, você tem que ser sábio. Depende da criança que você tem em casa. Você sabe das dificuldades do seu filho. Cada criança é diferente da outra. Então eu não quero criar um padrão que seja impossível ao seu filho. Você entende isso? Mas você conhece a família que você tem. Você pode fazer algo que alcance eles. Ok? E o terceiro, o culto ao Senhor de domingo tem que ser ajustado, talvez não em todos, talvez como o culto no lar alguns têm, outros não têm, no seu coração, irmão. Todos nós temos que ter o culto como uma prioridade. E quando eu digo todos nós, irmão, a mim também. Né? Os irmãos sabem do presbitério, estão cansados de ouvir isso. Quando eu saio de férias, um dia eu vim aqui no culto, aí alguém falou, o senhor está fazendo aqui, o senhor está de férias. Isso aqui é culto a Deus, filho, isso aqui não é meu trampo. Não é que picar cartão. Às vezes eu vou numa outra igreja, principalmente em Santo André, tem uma igreja que nas férias eu vou lá. Mas, irmão, pastor, minha vida é corrida. Ok, eu entendo, irmão. E a vida aqui em São Paulo é corrida. Quem morou no interior sabe disso. Aqui é uma loucura, irmão. Tem gente que sai de casa 5 horas da manhã para trabalhar. Quem sai aí umas 5 horas da manhã para trabalhar? Você sabe o que é isso. Já sai capengando. Volta 9 horas da noite. Não é verdade? Eu entendo. Mas, irmão,
Faça aquilo que for melhor. Eu não quero colocar um peso em você, que você é o pior, mas você precisa, nessas 3 questões, todos nós temos algo a melhorar. Você concorda comigo? Por exemplo, quando for possível, faça coisas após o culto. Ah, vai ter tal coisa na família. Pô, vamos fazer depois do almoço, eu posso estar. Vamos daqui fazer. Crie. E não é fácil, eu entendo. Lógico, eu não estou falando de doença, de filho, não estou falando de trabalho, não estou falando disso. Estou falando de outras coisas. Agora, obviamente, irmão, não é só isso que tem que melhorar. Eu falei 3 coisas, pelo menos. O culto nosso como comunidade precisa crescer. Nós precisamos ter culto no lar. E a nossa devoção ao culto ao Senhor é extremamente importante. Essas 3 coisas são importantes, irmão. E aqui o Senhor está estabelecendo o culto público. Josias está estabelecendo de volta o culto público. Vai ter levita, vai ter tudo arrumado, esse povo vai voltar a buscar o Senhor. E olha que o verso 10 para frente vai dizer que ele encontrou homens fiéis. E aqui é outra coisa bem interessante, irmão. Josias, talvez, eu não sei se é fato, podia estar pensando o quê? Como Elias. Só eu sobrei. Sou o único, eu e o Quis aqui. Mas rapidamente ele encontra o quê? Homens fiéis. Levitas fiéis. Não, nós nunca somos a última bolacha do pacote, nós não somos os únicos fiéis, tem gente, quando alguém levanta para fazer algo certo, Deus tem outras pessoas que queriam fazer também, e ele encaixa junto, e a outra pessoa vai ser tão importante quanto você, e a coisa vai andar. Não fica achando que você é o único que percebeu isso, que às vezes você vai encontrar gente na sua frente nisso aí. Na minha frente. Entende? Quando alguém decide servir ao Senhor, Deus encaixa pessoas perto, para que vocês possam servir juntos. Lógico que as pessoas terão defeitos, dificuldades, ela terá lutas que você não tem, você vai ter lutas que elas não têm, mas a Bíblia chama esses homens de homens fiéis. Serviram, verso 12, os homens procederam fielmente na obra, fiéis, homens decentes, homens de Deus. Josias não estava só. Bom, você acha que a reforma protestante foi feita só por Lutero? É isso que você acha? Lutero sozinho falou na Europa, é eu contra a rapa. Assim que ele levantou sua voz, irmão, aquilo começou a espalhar. E outros homens fiéis já tinham desejo e falou, agora vai. Ele nunca encontrou com João Calvino, pessoalmente. Mas João Calvino já tinha lido muito dos seus livros e admirava demais. Zwinglio foi assim, Busser e tantas outras pessoas. A reforma toma... E tantas pessoas, como eu sempre digo, que nós não conhecemos o nome. E foram extremamente importantes na época. Nós não sabemos quem foram eles. Deus não quis que soubemos seu nome. John Knox e outros tantos. Mas Deus usou. Quando Deus levanta pessoas, Ele não levanta um só. Aquela pessoa não é a única. Ele fará isso com outras pessoas. Pode ficar tranquilo. Quando eu pastoreava Marília, a Cátia é prova. Eu comecei a orar falando, poxa, eu queria uma igreja em outro estilo, mas aqui ninguém quer. Deus podia abençoar. E lógico, com todas as dificuldades que tivemos no começo, Deus tinha outras pessoas. Só que nós tínhamos que ter paciência e aprendemos juntos. Todo mundo aqui que está aqui desde o começo, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas é o Adriano, o Moisés, o Júnior e tantos outros. Vocês sabem que nós tivemos que ter paciência um com o outro aqui. Que um entendia que era assim, outro entendia que era daquele jeito, o tal, e tudo mais. Purificar a igreja, irmão, antes de querer purificar a sociedade. Arrumar o nosso coração antes de querer arrumar o coração dos outros. Essa é uma realidade da reforma de Josias também. Comecemos por nós, irmão. Que eu comece por mim. Eu, Dárcio. E eu não vou negar para você que preparando esse sermão, eu pude ver várias coisas que eu ainda preciso fazer. Será que eu e você às vezes não pensamos como Elias? Ah, só sobrou eu, quero ser fiel. Às vezes nós temos essas manias. Eu já tive muito. Ajuste, irmão. Ajuste o culto no lar. Ore para que a nossa igreja melhore a IBD, o culto, a pregação, para que nós honremos mais a Deus. E melhor, e se é o seu caso, ajuste o estar no culto, estar na IBD, irmão.
Quando eu estou falando culto aqui, eu estou te chamando para EBD também. Né? Semana passada mesmo eu não estive, porque eu estava viajando, cheguei em cima da hora. Mas é um compromisso nosso. E é um compromisso bom, não é um compromisso... Sabe, irmão, você precisa... Como você vai falar para o seu filho que é importante se você não vai? Você vai ensinar. Pastor, é difícil. Bom, eu sei, não estou julgando. Estou aqui com um chicote batendo em você, dizendo, olha como eu sou fantástico e você não é. Eu entendo mesmo que cada família tem suas demandas diferentes da outra. E tem aspectos mais difíceis. Alguém trabalhou ontem até meia-noite, o outro... Os horários não são mais iguais hoje, não é verdade? Antigamente todo mundo trabalhava os mesmos horários. Eu compreendo tudo isso. Mas nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus para que nos esforcemos e servimos a Ele da melhor maneira. Bom, você tem que entrar no seu coração o seguinte. Todos nós temos o que melhorar. Eu e você. Precisamos ajustar tantas coisas. E ele continua. Olha o que acontece a partir do verso 14. Quando se tirava o dinheiro da casa do Senhor, o que aconteceu? Achou o livro. Não é estranho que o livro esteja perdido dentro do templo? As igrejas hoje em dia, e pode acontecer conosco, perderam a Bíblia dentro dela. Lê o versículo para começar o culto, mas depois a Bíblia não será mais citada. Não será citada nas canções, não será citada em mais nada. Alguém lê o livro para começar a pregar, mas depois nunca mais fala do livro. Fala das suas ideias, não é verdade? Um dia perguntado para Lloyd Jones, qual que era o seu maior temor? Ele falou, meu maior temor sempre foi levar as minhas ideias e não o texto bíblico. Nenhum pastor foi chamado para trazer suas ideias. Na realidade, já falei isso aos irmãos, nenhum presbítero da igreja, aqui os diáconos, eles não se tornaram diáconos para levar suas opiniões. Eles se tornam diáconos para defender as escrituras nas reuniões. E depois as escrituras, o estatuto da igreja também. Não é as opiniões, eu preciso defender minha opinião. Eu não quero parar com a idolatria da opinião. Se o outro estiver certo, se aquilo é bíblico, então tá bom. Então eu estou errado e vamos lá. Vamos fazer o que é certo. Pensa comigo aqui, irmão, que isso aconteceu lá para a época do... no 18º ano ou depois do seu reinado. Quantos anos Josias passou transformando as coisas sem ter o livro? Daquilo que ele ouviu. E nós temos o livro de várias maneiras. Irmão. Nós temos o livro físico, no celular. Se essa palavra é inerrante, irmão, você crê que ela é inerrante o suficiente? Leia ela, irmão. No nome de Jesus. Crie uma maneira de você ler todos os dias esse livro, então. Ame esse livro. Aprenda desse livro. Coma nesse livro. Esse jovem começou a fazer coisas porque ele não tinha o livro. E quando ele ganha o livro, deve ter ficado muito feliz. Agora nós temos o livro, irmão. E vou dizer mais, tá? Apesar de... É bom, importante conhecer o original, mas as versões que nós temos no Brasil são confiáveis. Nós temos ótimas versões em português. E devíamos honrar isso lendo o livro. Às vezes, como reformados, falando da suficiência, da escritura, da inerrância e tal, mas não lê! Não ama! E isso é pecado, irmão. Temos que nos arrepender dessa distância que temos do livro. O livro foi achado. Achou o livro na casa do Senhor? Estava perdido. Irmão, aqui não se sabe quanto do livro que achou, tá? Se for a Torá inteira ou se foi um livro só, tá bom? Muitas pessoas acreditam que é a Torá, mas há um indício muito forte de talvez se achado só o Deuteronômio, porque as mudanças que ele vai fazer no culto, lembra-se o livro de Deuteronômio. Pode ver que ele vai dizer o seguinte, que as implicações da ira de Deus, que ele leu no livro, isso está principalmente aonde? Em Deuteronômio. Então, é bem possível que esse primeiro contato tenha sido com Deuteronômio. Se achou a Torá, quando ele abriu para ler, foi Deuteronômio que ele abriu para ler. Porque as implicações da ira de Deus para quem não faz, está lá em Deuteronômio e não estava nos outros livros. Estava em Gênesis, por exemplo. Você entende? E ele fica chocado com o quê? Com a ira de Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo.
E aí o texto diz o quê? Que eles pegam o dinheiro para mudar o culto, estabelecer levita, fazer tudo aquilo. E o sacerdote Ilquias entrega o livro. Safã lê o livro diante do rei. E Safã pega o livro, leva diante do rei e fala, achamos o livro. E talvez o rei falou, então lê o que está escrito nesse livro. Esse homem abre, a gente não sabe o que caiu. Como eu disse, provavelmente ele leu Deuteronômio. E olha o que diz o verso 19. Olha o poder transformador, pelo poder do Espírito Santo, do livro. O rei ouve, o que o rei faz? Rasga suas vestes. Era um sinal de arrependimento, irmão. Nós não precisamos rasgar as vestes, graças a Deus. Mas nós precisamos rasgar nosso coração diante de Deus. De entender que às vezes o livro diz coisas que eu ainda não faço. O livro ordena coisas que eu não faço. E o livro ainda proíbe coisas que eu faço. Talvez diga, imagina, pastor! Uma coisa só. O livro diz para irar e não pecar. Você fica irado às vezes e peca? Só às vezes, sim. Bem de vez em quando. O livro diz para nós não ficarmos amargos com alguém. Já ficou amargo com alguém? Eu já. Só de lembrar, hoje se diz a palavra ranço, né? Em cada época inventa uma palavra nova. Às vezes ficamos, irmão, assim, sim ou não? Mas o livro diz que é errado. Não precisamos crescer, precisamos aprender. Agora, não é só ler o livro e falar, não, a partir de hoje, já fez essa tolice? Eu já fiz. A partir de hoje, não vou ficar mais irado. Alguém já fez promessas desse tipo? A partir de hoje, nunca mais vou reclamar. Hã? Uma igreja lá em Marília fez, não foi a nossa, graças a Deus, uma campanha de jejum de palavras negativas. Oh, pode comer. Vou nem terminar a frase. Essa de colocar a pulseirinha. E aí eu conheci um rapaz lá, né? Aí tava com a pulseira, passou 2 dias. Eu falei, nossa, sua pulseira tá nova. Não, é que eu falei uma palavra negativa, aí você tem que cortar e colocar outra pulseira. Eu falei, rapaz, deixa a pulseira. Não, só pode parar com isso quando conseguir ficar 21 dias sem palavra negativa. Vai ficar com a pulseira pro resto da vida. Bom, se nós acharmos que é pelo mérito, a partir de hoje, quantas vezes você, mulher, já falou, a partir de hoje não reclamo mais disso do meu marido? Quantas vezes você já mentiu para si mesmo? Que é sempre a pior mentira. Aí passa 3 dias, a mulher tá assim, ó. Não, eu falei que eu não vou falar. Eu não vou falar, porque eu já falei. Aí o marido fala, o que foi que tá com essa cara? Ela, que cara? Você tá brava? Não, eu falei que eu não ia falar. Mas... O marido fala, não, eu nunca mais vou reclamar das contas de casa. No outro mês, ô louco! Não, essas promessas são tolas. Quando elas são feitas por adolescentes e crianças, nós temos que entender. Agora, nós não temos mais idade para isso, não, irmão. Nós temos que dobrar o nosso joelho, ou de pé, e dizer, Senhor, tá aqui as minhas dificuldades. Para Deus, tá? Você não vai ficar falando para os outros, não, nem escrevendo na internet. Senhor, eu tenho dificuldade com ira. Tá aqui, ó. Esse assunto tão pequeno, eu fiquei irado. Bom, ontem minha filha, tadinha, já vou aqui confessar um pecado mesmo, pecado. Minha filha de 6 anos caiu brincando com a cadeira. Que eu tinha acabado de falar para ela parar de brincar. Já aconteceu isso com você? Você falou, não brinca aí que vai cair e se machucar. Aí ela caiu, eu deitado, pronto para assistir aquele time horroroso jogar. Ela levantou, eu olhei e falei, tá vendo? Eu avisei para você não cair. Quando ela faz assim, irmão, tinha um corte aqui, sangue escorrendo. E toda vez que acontece uma coisa assim em casa, eu brigo e falo, não, irmão não, eu falo pra família, não precisa ficar desesperado mais todo mundo. Adivinha quem ficou desesperado ontem? Eu, irmão. Eu fui a cara do desespero. Briguei com as meninas, briguei com o Samuel, briguei com todo mundo. Porque aí a Catarina começou a gritar, porque parecia meio fundo. Eu fiz tudo o que eu ensinei a não fazer. Tudo que eu ensinei os filhos não fazer, eu fiz ontem. Aí levei a menina pro médico, e meus filhos são assim, ele vira para mim e fala assim, vai doer? E eu, irmão, eu não minto, não vou dizer que eu entendo quando você mente, porque eu não entendo não. Eu falei, pá, burro, vai doer, pá. Pode chorar que esse negócio vai ser
aqueles. E falei mesmo, porque o Samuel um dia foi tomar uma bezetacil, chorando, falou assim, vai doer. Eu falei, meu pai amado, isso vai doer, moleque. Chora, grita, porque o negócio o pai está me assustando, mas vai doer, velho, vai doer. Eu tinha uns 6, 7 anos. Chorou mais do medo da dor do que da própria dor. Quando eu voltei para casa, o que eu tinha que fazer? Eu pedi desculpa, pedi perdão para Suzana, porque eu fiquei muito nervoso, pedi para Catarina e pedi para Samuel. Eu não pedi para os outros porque eu não fiz nada com os outros. Não deu tempo. Tinha que sair correndo. O que eu quero dizer, irmão? Eu não quero ser hipócrita. Apontar para você, dizer que você tem coisas a melhorar e eu não os tenho. Eu prego como um pecador também. Mas uma coisa é fato, irmão. Nós não podemos olhar para isso e fingirmos que somos perfeitos e que não erramos. Eu tinha uma escolha ontem. Olhar para os meus filhos e falar, o pai de vocês é pecador, eu não devia ter, assim, já falei para não fazer isso e fiz aquilo que ensinei a não fazer, ou eu manter a pose de pastor santão. O Samuel e a Suzana são mais bonzinhos, eles escutam e falam, tudo bem, pai. A Catarina fala, você fez mesmo. Cada um tem seu jeito. O que eu quero dizer, meus irmãos, que nós vamos rasgar o coração quando ouvimos uma palavra dessa. E olharmos não para o pecado do outro. Josias rasgou as vestes, irmão, porque além de ter o pecado da nação sobre ele, porque ele era o líder, ok? Mas ele sabia que havia pecado sobre ele. Eu não fiz isso. Eu não agi assim. Cuidado, irmão, para nós, quando a igreja fala muito do pecado social, ele está esquecendo do pecado individual. Deu para entender? Existe um pecado geral nosso como igreja, quando nós falhamos vários de nós na mesma coisa e às vezes chateamos alguém. Ok, mas antes de chegar a isso, há o nosso próprio pecado individual. Josias faz aquilo que é de mais importante na vida de um homem de Deus. No verso 21 ele fala o seguinte, ó, pega vocês todos, os sacerdotes, e vão consultar a Deus. Primeiro, ele já sabia que ele não tinha direito como rei, era o sacerdote que fazia isso, era o sumo sacerdote que fazia isso. Segundo, que essa passagem me lembra de mais Atos 2. Quando aquelas pessoas ouvem Pedro, o que eles fazem logo depois? E aí, o que nós temos que fazer? Lembra disso? Pedro prega, dizendo, ó, vocês mataram o rei da glória, mas era impossível que a morte pudesse segurá-lo, falando de Jesus. E ele ressuscitou. Aqueles homens ouvem, chegam diante de Pedro e falam assim, ok, o que nós fazemos agora? Eles dizem, arrependa, seja batizado. Sabe, irmão, quando nós entendemos a palavra de verdade, nós não damos opinião. Não estou dizendo que eu falo e você tem que baixar a cabeça. Não, estou falando quando você entende as escrituras. Você olha para a Bíblia, você olha para alguém que pode te ensinar um pouco melhor e diz, tá bom, o que eu faço com isso? Sabe, quando um pai peca, quando a mãe peca, quando você peca, você tem duas saídas. Justificar. Olha, eu fiz assim porque fizeram daquele jeito. Não é verdade? Ou fazer como Josias e como esses homens. Ok, Senhor, eu fiz isso. O que eu tenho que fazer agora? E a resposta de Pedro sempre. Arrepende e confesse seu pecado. E porque a Bíblia diz, todo aquele que confessa o seu pecado encontra misericórdia. Mas aquele que é orgulhoso, Deus resiste. Josias mandou consultar. Eles foram consultar. E olha que interessante, a partir do verso 26. Deixa eu ver a hora. A partir do verso 26 diz, olha, o rei de Judá. Diga ao rei de Judá que eu vi o arrependimento dele, eu vi ele rasgando as vestes. Tem coisa que nós achamos que podemos achar que Deus não está vendo, mas Deus está sempre vendo. Eu vi o quebrantamento dele e avisa a ele que o quê? Olha, não vai acontecer, a geração dele eu vou livrar, mas a próxima geração eu vou pegar. Então, irmão, quando nós achamos que vamos deixar um legado que vai mudar a história, nós somos arrogantes demais. Josias, que faz tudo isso, leia o texto. Deus fala, olha, avisa ele que eu vou reunir, verso 28, ele aos pais, em paz, e os teus olhos não verão o mal que eu vou fazer aqui, que eu hei de trazer sobre esse lugar e sobre esses moradores. Então levaram ao rei a resposta. Deus não deu condição para ele, se você fizer mais isso, eu livro a sua... Não. Aqui, irmão, Deus vai levar, anos depois da morte de Josias, o povo para o exílio.
É isso que vai acontecer. E Deus só falou o seguinte, ó, por causa do seu arrependimento, porque amei você, que eu quero, não é que o arrependimento era mérito, tá, irmão? Eu olhei isso e achei, vou responder a isso? A sua geração eu vou livrar, mas a próxima eu pego. Tanto que ele morre, passa-se poucos tempos, todo mundo se corrompe. Se você continuar lendo a história, volta a bagunça, tudo de novo. O que eu quero dizer? Nós não temos esse poder todo, irmão, de mudar a história da humanidade. Na realidade, temos pequenas coisas que nós podemos fazer. Eu não vou continuar lendo por causa do tempo. Josias reúne o povo, a partir do verso 29, e faz o quê? Lê para todo mundo as escrituras. E ele diz algumas coisas que eu acho muito interessantes, mas que eu não quero deixar de falar. Ele diz o seguinte, olha, eu me comprometo em seguir estatutos de coração. Ele já lembrou de Deuteronômio, que diz o quê? Ensinem seus filhos a me amarem, para depois ensinar a lei. Josias não está dizendo aqui, olha, vamos fazer a lei para que possa abençoar. Não, eu vou seguir os estatutos de coração. É como se ele estivesse dizendo, eu amo esse Senhor. Não é só medo da sua vara, também é. Mas eu amo. E eu e minha família aqui, se você continuar lendo o texto, vai dizer que ele fez o quê? Ele ficou olhando se o povo continuava agindo corretamente. Talvez, com tudo que eu falei, você deve estar perguntando, reforma e avivamento, irmão. Essas duas palavras, elas eram o mesmo significado antigamente. Por exemplo, quem já viu o livro chamado Pastor Reformado, de Richard Baxter, os maiores livros, era o pastor avivado, antigamente. É que aí se separou o que é reforma e o que é avivamento, eu não sei porque fizeram isso. Mas reforma e avivamento, elas estão intrinsecamente ligadas. Se nós não arrumarmos o culto e não descobrirmos o livro, irmão, de volta com amor e paixão, se nós não cultuarmos a Deus direito, não amarmos as suas escrituras, não tem reforma, não tem avivamento. E aí no livro, irmão, é tudo. Tudo. O que o livro diz? Como deve ser a vida cristã? Assim. Devemos amar uns aos outros, preocupar com o que mais? Todo o resto que ele disser, nós somos levados a fazer. Então é impossível que um crente possa olhar para o texto bíblico e dizer, eu cumpro tudo isso. O único que falou isso para Jesus, Jesus falou que uma coisa de falta. Sabe que só faltava uma? O cara era muito arrogante, não, eu sigo todos os mandamentos. Ninguém consegue! Foi, então vende seus bens. Aí não, aí não. Avivamento começa, irmão, com Deus primeiro, como ensinou muito bem o Edson. Tudo começa em Deus. E passa pelo nosso arrependimento e transformação de coração. De amar o Senhor. E de querer encontrar o livro do Senhor, entender as suas palavras, e depois cultuá-lo corretamente, e depois poder, de alguma maneira, ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. E eu encerro, irmão, lembrando os irmãos o seguinte, eu não estou te chamando, eu podia fazer um apelo aqui, se nós fôssemos como antigamente. Vem aqui na frente, quantos querem ser Josias? Todo mundo ia ter que vir, porque quem não quisesse ia pegar mal, você concorda comigo? Você já foi na frente porque todo mundo foi? Eu já fui. Vai todo mundo para frente, começa a ficar só eu lá, meu. E o pastor fala, quem quer vencer, vem aqui na frente. Se eu ficar, parece que eu quero perder. Quem ama a Deus, vem aqui na frente. Então, se eu não for, parece que eu não amo. Então, vamos. Você vê o que eu estou fazendo, senhora. Já foi na frente, na igreja, sem saber nem por que você está lá? Eu já fui. Não é esse sentido que eu quero trazer. Olha, cada um de vocês, a partir de hoje, tem a missão de ser um Josias. Não. Vamos olhar isso da maneira através de Cristo. Quem foi nosso Josias, irmão? Que reduziu a pó os ídolos do nosso coração. Jesus Cristo, irmão. Eu não sou Josias. Você não é Josias. E Jesus Cristo é o Josias perfeito ainda. Ele não falhou. Josias morre numa guerra que nem era dele. Não vou entrar nessa questão posterior aqui. Quem tem restaurado a igreja é quem? Você acha que é eu? Você acha que é você? Você acha que algum pastor famoso está restaurando a igreja? Vai que serem homens de Deus. E eu gosto deles. Quem tem restaurado a igreja do Senhor? Cristo. Cristo. Que nós possamos ser esses homens fiéis. Que vê Cristo reavivando seu povo e possa dizer ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, aberto para ser útil nas tuas mãos. Como esses homens foram fiéis e ajudaram Josias, que nós possamos olhar a obra que Deus tem feito e dizer, Senhor, se você quiser me usar também para ajudar em alguma coisa, eu estou aqui. Mas nós não somos Josias.
Nós não vamos reduzir os ídolos a pó. Eu não consigo reduzir os meus a pó. Você consegue reduzir os seus? Pela força do braço. Não, a partir de hoje eu isso vai. Não consigo. Agora, uma coisa eu posso fazer, irmão. E você pode fazer, que nós vamos fazer agora no final. Eu posso orar e dizer, Senhor, aqui estão as minhas debilidades. Se você não ama tantas escrituras, não lê. Bom, é simples. Você leu a Bíblia na última semana? As últimas 2 semanas? Se você não lê, é pecado. Enfim, não adianta. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Duvida o que você quiser. É pecado. 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 É pelo nome. Não é ringo, não. É pecado. Tá bom? Mas, aquele que confessa o seu pecado, encontra misericórdia. Talvez você possa dizer a Deus, Deus, reaviva como Davi fez. Me devolve a alegria da salvação. Me devolve a alegria de ler seu livro, Senhor. Nós temos que fazer isso constantemente, irmão. Nós podemos perder a alegria por alguma coisa. Me devolve a alegria de ir ao culto ao Senhor, Pai. Restaura a alegria no meu coração. Senhor, restaura a alegria de nós nos reunirmos como família e cultuar o Senhor como família. Então, irmãos, examine os seus ídolos do coração. As suas debilidades do seu coração. Outra coisa, cuide do culto ao Senhor. O culto no lar, o culto público, tudo isso. Ame a palavra. Não basta só ler, não basta só ter a Bíblia em casa. Temos que amar. É preciso ter a palavra no coração. Precisamos ser encharcados nela. E renove. Já que eu quero chamar o louvor, renove sua aliança com o Senhor hoje. Não vou fazer nenhum apelo, não, irmão. Queria que você ficasse de pé. E você dissesse isso ao Senhor. Senhor, está aqui minhas debilidades, estão aqui meus anseios, está aqui minhas tristezas, está aqui o que tem me impedido. Eu quero renovar meu tempo com o Senhor. Você pode orar, Senhor, devolve a alegria por estar na tua casa, devolve a alegria por ler a tua palavra, me dá uma alegria por orar. Você tem dificuldade em alguma dessas questões? Eu já tive. Peça a Deus. Peça a Deus. Não é você dizer aqui hoje, olha, a partir de hoje eu vou orar todos os dias. Não! Não entre por esse caminho. Diga o seguinte, Senhor, quebranta o meu coração. Me leve a uma vida de oração. Se arrependa, Senhor, me perdoe por não ter orado, por não ter passar dias sem orar, dias sem ler a Bíblia. Me perdoe, É isso que tem que fazer. Feche seus olhos.